Bom, domingo de manhã e eu juro por Deus que eu nem queria estar falando isso daqui. Eu não queria estar pensando nisso, mas é mais forte do que eu, esse show de horror que teve no Rio de Janeiro ontem. E aí, nada contra a Lady Gaga, a artista, ela não tem nada a ver com isso, ela faz o que ela bem entenda, ela ganha o dinheiro dela, chamam ela, ela vem aí, faz o que ela quiser. Inclusive, eu não tenho nada contra ela, nem admiração, nem nada contra. E quando eu vi o filme lá que ela fez, né, Nasce uma Estrela, pô, eu fiquei bem receoso de ver aquele filme e tal, não sabia direito qual que era o roteiro. E aí, quando eu vi, me surpreendeu positivamente. Ela é uma ótima cantora com a voz, né? Aí o que ela canta nas letras, a forma que ela se apresenta, fica ao seu critério aí. Eu não sou fã daquilo ali, mas também cada um faz o que bem entende. O que é o importante que eu achei no meu devido, né, responsabilidade, na minha devida responsabilidade de falar aqui, é a questão do Rio de Janeiro que aconteceu. E assim, o Rio de Janeiro é um retrato do Brasil, então eu falar do Rio de Janeiro, eu estou falando do que acontece no Brasil como um todo. Ali é só um retrato, ali é a nossa porta de entrada para o mundo, é onde o mundo chega no Brasil através do Rio de Janeiro, as imagens, teve até a Olimpíada naquela cidade, né? Então assim, cara, eu nunca fui a favor disso, continuo não sendo e assim vai. Então, assim, pipocou esses dias aí essas informações que a Lady Gaga estava chegando. Eu não acompanho o canal aberto, eu não fico vendo esse tipo de notícia, mas eu tenho o X. O X chegou notícias assim, aí começou a pipocar notícias de Lady Gaga, até como ironia, como memes, o pessoal lá na frente do hotel se cagando nas calças lá com fralda, e aí são justamente essas pessoas que dizem que elas que vão trazer um futuro, né, um futuro mais promissor para o mundo, para o Brasil, mais plural, mais próspero, o progressismo, o tal progressismo, né? São essas pessoas que estão lá se cagando nas calças, e aí a emissora que apoia tudo isso, a Rede Globo, que patrocina, ela que endossa tudo isso, fala que isso aí é maravilhoso, que isso é legal, que isso é o Brasil, é o mundo, é a alegria, é tudo, e aí mostra ela que faz parte disso, ela que encabeça isso, ela que é o retrato e uma relações públicas do governo atual, do governo socialista, ela apoia tudo isso. Então, assim, são essas pessoas aí que estão ditando mesmo o que o Brasil precisa. É isso, pessoas se cagando com fralda na frente de um hotel para esperar um artista internacional americano, que eles dizem que eles são imperialistas. Cara, sério, é uma bagunça que foi feita e, assim, eu não consigo nem sentir pena dessas pessoas, porque as informações estão aí, tem a internet, tem gente falando, tem livro, o conhecimento tá para todo mundo. E elas estão fazendo esse tipo de coisa. Então, assim, cara, eu não tenho pena, né? Eu tenho, assim, preciso ter compaixão. Eu preciso fazer esse vídeo aqui para chegar em mais pessoas, para que um dia elas sejam ajudadas. E elas foram conduzidas e ensinadas nas escolas, não ensinadas para faculdades, né, de conhecimento, matemática, português, história, geografia, e sim foram doutrinadas para serem gados mesmo, para serem pessoas que vão fazer parte de um movimento, vão ser estrupiadas, tirado tudo delas, e elas não vão saber o que fazer, não vão ter discernimento para saber se está certo, se está errado, se ela está sendo explorada, se ela é massa de manobra. É a cultura Paulo Freire, que é simplesmente um analfabeto funcional e que ele tem um diploma, mas acha que é muito inteligente, que ele está dentro da sociedade promovendo a mudança, o progresso. Então, assim, cara, tem que ter compaixão, fazer aqui, ajudar. Você que está escutando, compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, para que aquelas pessoas lá, depois um dia, elas sejam ajudadas de alguma forma e todas aquelas pessoas que estão ao redor e que você não assista essa rede Globo, essa rede nacional, né, aberta de comunicação, porque eles não querem te ajudar em nada, inclusive eles querem manter você exatamente onde você está. É a cultura do pão e circo, que acontece há muito tempo, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso. Outra coisa que me indigna são esses supostos jornalistas, pseudo-artistas, influencers, ou os que fazem parte do jogo, a gente já sabe, que faz o L, que vai lá e esse é o jogo mesmo, eu quero a destruição das pessoas, eu vivo aqui em condomínio fechado, eu vivo no luxo, eu vivo da lei Rouanet, eu tiro o seu dinheiro mesmo, eu não tô nem aí, eu jogo na tua cara, que eu vivo na ostentação, eu tenho segurança particular armado comigo, é isso aí, você vai viver na miséria, na merda, eu vou cometer todo tipo de escárnio com você, de desprezo, e você não entende nada disso, você não junta Lé com Cré, então você me apoia, ainda vai no meu show, então assim, esse povo que já tá nesse meio aí, cara, eles estão ali sambando na nossa cara, na cara dura, apoiados pelo governo, e assim vai, beleza. Agora tem outros pseudo-artistas e jornalistas que eles se dizem os paladinos da justiça, da democracia, que não fazem parte desse jogo e tal, não sei o quê.
Cadê que eles estão falando alguma coisa? Eu fui procurar, entrei em algum perfil de um, de outro ali, fui ver algumas notícias, não falam nada a bico fechado, principalmente os que moram no Rio de Janeiro, né? Então, cariocas ou não morando no Rio de Janeiro, aqui ó, de bico fechado, porque eles querem o quê? Querem pulseirinha pra sala VIP, pra área VIP. Ah, não é do show da Lady Gaga, mas no carnaval, no show de samba, em outro show que tiver lá no Rio de Janeiro, alguma festa de gala no Copacabana Palace. Então eles querem ali, ó, esse mundinho aí. E aí a pulseirinha vale mais, o champanhe estourando. Então cadê, ó? Cadê que eles estão falando? Falam tanto que não fazem parte desse jogo, que isso daí não funciona, que eu sou independente, mas na hora de ir lá e falar a verdade desse show de horror que tá acontecendo lá, bico fechado, para ter acessozinho à área VIPzinha, né? Ter mordomias aí, moram em condomínios fechados na zona sul do Rio de Janeiro, maravilhoso, mas aí na hora de falar a verdade não falam. Beleza. Sigam aí, amigões. Valeu, hein, pela ajuda do povo brasileiro. Na hora que tem que falar, não fala, né? Porque é amigo de político, é cheio de intenções de área VIP para qualquer evento aí que seja aí do Rio de Janeiro, né? Réveillon em áreas privilegiadas, passeios, né? Então, beleza. Vamos ao show. Disseram que foi gasto aproximadamente investido 15 milhões dentre a prefeitura e iniciativa privada, mas voltam 600 milhões para a cidade. Nossa senhora, maravilhoso. Eu invisto 15 milhões, não sai nem da prefeitura, eu tenho investimento, vem a Rede Globo, que a Rede Globo é maravilhosa. Ela quer ajudar o povo brasileiro, ajuda o povo brasileiro há décadas, né? Ela não tem um lado partidário, ela não faz relações públicas para o governo atual, defende de todas as formas seus comentaristas, né? Não defendem, não, imagina. Esses comentaristas que lá atrás cometeram vários delitos e crimes estão lá hoje como formadores de opinião e etc e tal, lá dentro da Rede Globo, maravilhoso. Eles comemoraram a vitória de um presidente e falam sobre democracia, né? Então você tem a redação deles lá comemorando a vitória de um presidente, todos eles se abraçando como uma vitória deles, de um trabalho que eles fizeram em conjunto com aquele presidente para ele ser eleito, e eles falam que são a favor da verdade e da democracia, beleza. Aí, volta 600 milhões. Olha que jogada de mestre, 40% é de imposto. Ou seja, se cai na cidade por acaso 600 milhões aí por investimentos de pessoas que vão lá visitar nessa época aí e deixam 600 milhões na cidade, eles vão pegar 40% de volta, ou seja, quase 300 milhões vai voltar para o bolso deles. E é para a saúde? É para a educação? É para o transporte? É para a necessidade básica do povo? Não. Aí isso daqui, eu só preparei os dados aqui, só para não falar nada fora do contexto, né? Transporte público do Rio de Janeiro. Ele perdeu quase 1 bilhão de usuários em 10 anos. Segundo o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP, o número de passageiros caiu 42%. Hoje a cidade tem a pior mobilidade urbana do Brasil, tá? Segurança Pública. Em 2023, o Rio de Janeiro registrou cerca de 3.200 homicídios. É como se a cada ano quase 10 pessoas por dia morrem assassinadas dentro da cidade do Rio de Janeiro. E em Portugal inteiro, escuta isso, morreram apenas 112 pessoas por homicídio em 2023. O país inteiro de Portugal, 112 pessoas. No Rio de Janeiro morreram 3.200. Saúde pública, pô, esse dinheiro aí vai cair na cidade, pô, 600 milhões caiu na cidade, quase metade vai para a prefeitura, eles vão investir em saúde pública. Hoje o Rio de Janeiro tem cerca de 427 mil pessoas na fila por uma consulta, cirurgia ou exame. Tem gente esperando desde 2018 para passar por um especialista médico. Só para ser atendido por um oftalmologista, né, você pode esperar 367 dias. Além disso, o estado tem a pior cobertura de atenção básica do SUS do país, com apenas 57% da população atendida. Agora pensa, uma cidade com PIB de 350 bilhões por ano, mais de 1,5 milhão de turistas internacionais por ano. E tudo piora lá, nada melhora. Eu frequento o Rio de Janeiro há mais de 20 anos. A sensação que eu tenho lá é sempre pior toda vez que eu vou. Principalmente das pessoas. As pessoas, elas têm um senso de insegurança enorme, elas têm medo de tudo, elas não conseguem sair na rua com paz. Isso aí gera estresse, isso aí gera cortisol, que é o hormônio do estresse. As pessoas não conseguem viver mais livres. Quem vive hoje no Rio de Janeiro não é mais livre. E elas todas falam a mesma coisa, as pessoas que eu tenho proximidade, elas querem sair do Rio de Janeiro. Elas não querem mais ficar no Rio de Janeiro. E eu conheço várias pessoas que saíram do Rio de Janeiro nos últimos anos. Então, a cidade do Rio de Janeiro não é mais uma cidade livre, não é uma cidade
cidade onde o Estado é soberano, onde ele tem controle sobre tudo. Não, é uma cidade sitiada, onde tem milícia, onde tem facções criminosas, onde tem um monte de coisas, onde as pessoas lá dentro vivem mais aprisionadas ainda, porque elas são submissas ao crime organizado. Então, cara, se você chegou até aqui, viu esse vídeo, né, então segue aqui o canal, compartilha esse vídeo, dê sua opinião, pode me xingar, pode falar o que você quiser aí e tal, fale à vontade. Aproveite para assistir o filme Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, da Brasil Paralelo. Acabei de lembrar agora, eu vi esse filme faz 2 semanas, né? Então, assim, o Rio de Janeiro, ele vai reverberando em notícias que, cara, desanimam a gente, mas a gente precisa melhorar de fora para dentro, porque se depender de dentro, quem tá lá dentro, Eduardo Paes está há décadas lá dentro, junto com Sérgio Cabral, que foi condenado por roubar milhões e milhões da prefeitura há dezenas, centenas de anos de cadeia e tá solto. Sérgio Cabral era aliado de Eduardo Paes. Eduardo Paes é aliado histórico do Lula. Quando o Lula estava para ser preso, ele ligou pro Lula. Não sei se você lembra de uma ligação que ele fez, ironizando, brincando e tal. Ele é aliado do Lula. E todos esses shows que acontecem no Rio de Janeiro tem um marco. Ano passado foi o show da Madonna com o Rio Grande do Sul. A Rede Globo lá festejando. O Rio Grande do Sul tudo bem, beleza, vamos lá, vamos pra festa, que é o Rio de Janeiro. Cuspiram na cara do rio-grandense, cuspiram na cara do gaúcho. Foi um escárnio total que fizeram. E aí o show da Madonna, hoje a gente só lembra por isso, a gente não pode deixar de esquecer aquele show de horror que foi, junto com a depravação que eles fizeram lá dentro daquele show e o escárnio que fizeram no Rio Grande do Sul e a depravação que fizeram com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eles foram depravados com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. E este ano é o INSS, mais de 6 bilhões roubados. E aí o que a gente faz? A gente dá uma festa em Copacabana para quase 2 milhões de pessoas para dizer que tá tudo certo. E os idosos ali, ó, sem dinheiro, roubados de novo, mais uma vez roubados. Ou seja, nada do que está lá dentro vai ser modificado. Isso é a estratégia de pão e circo usado há milênios desde o Império Romano. Você vai criar coisas para dissuadir as pessoas, eles não tinham nem conhecimento de neuromarketing, de hormônio, mas eles sabem que se eu der uma alegria para ela, hoje a gente sabe que vai a serotonina, a dopamina, aquele prazer momentâneo, ela vai se encher de cerveja, de álcool, se entorpecer com drogas, visto que aqui no Brasil hoje a droga, né, tá tudo certo, todo mundo pode usar, as pessoas são presas por causa de um batom que foi feito numa estátua ali, 14 anos de prisão, mas droga, se você for pego, né, usando, ou se você estiver traficando, logo você tá preso, ou senão você nem vai preso. Então assim, isso virou o normal aqui do Brasil. E aí, depois de tudo isso, eles fazem esse show para dissuadir as pessoas, para irem lá e falarem que tá tudo certo, para distraí-las. É um show de distração. Você distrai essas pessoas para por trás destruir essas pessoas. Isso foi feito, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando o Alan Turing inventou o primeiro computador, e ele conseguiu decifrar a enigma lá dos nazistas, onde eles soltavam bombas lá na Inglaterra, eles só ficavam observando, eles conseguiram decifrar tudo. Eles só ficavam observando e por trás fazendo tudo o que eles queriam para destruir a Alemanha. Que bom, ali foi usado para o lado positivo. Aqui é usado há muito tempo para o lado negativo, para destruir as pessoas por trás dos panos, e aí dão uma coisinha ou outra ali para ela, uma alegria momentânea, e é feito tudo isso na cara dura, cara. Eles não cansam de fazer isso, a gente vive isso constantemente nesse país, e eu estou aqui desabafando, alertando vocês, mostrando o que é possível a gente fazer. Tem que partir de nós, a gente tem que ter voz, a gente tem que compartilhar o que está acontecendo e não nos calarmos, porque isso que acontece é injustiça, não é justo as pessoas nesse país sofrerem o que sofrem, serem roubadas do jeito que são roubadas e eles fazerem esse show para dizer que está tudo certo, para dar uma alegria momentânea para essas pessoas e continuarem a destruir as suas vidas. Bom, é isso, fiz algum desabafo, tinha lembrado de outras coisas para falar e tal, e não sei se eu falei tudo, eu fiz algumas anotações aqui, deixa eu só ver se tem algum outro ponto aqui para dizer, cara, porque é tanta coisa, é tanta indignação que a gente fica até meio perdido do que falar, do que não falar. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo aqui. Acho que é isso, tá? Fica aí o meu desabafo, fica aí o meu alerta para que a gente tenha voz cada vez mais e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.